Boa tarde, gente. A gente vai falar hoje sobre anatomia e fisiologia do nariz, ouvido e garganta. A gente vai começar falando sobre o nariz. Ela é a parte externa do sistema respiratório de alguns humanos e alguns animais. É o órgão responsável pelo olfato e a principal via de passagem de fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. É uma estrutura osteocartilagínea que aloja as fossas nasais e é formada por uma porção externa e outra interna. A externa, e aí eu vou mostrar aqui a fotozinha para vocês, a externa faz protusão a partir da face, que é essa parte externa que a gente vê, o nosso nariz externamente. E é apoiada pelos ossos, e aí vocês vão ver que tem o osso nasal e tem as cartilagens nasais, que tem cartilagem do septo, cartilagem nasal lateral, da ala maior, tá? E ainda tem aqui o tecidozinho adiposo, que é a gordurinha. As aberturas nasais são as narinas, tá? São as aberturas externas que normalmente a gente consegue até se movimentar, abrir e fechar. Então, vocês estão vendo aqui na foto a narina e nela tem uma divisão, que é justamente o septo nasal, tá? Essa parte interna do nariz, ela é oca e é separada pela cavidade nasal direita, cavidade nasal esquerda, e essa divisão a gente chama de septo. Essa cavidade nasal ela é dividida em 3 passagens pela projeção de conchas, que a gente chama também de cornetos, tá? E aí eu vou mostrar a foto para vocês verem, tá? Aí tem aí, elas são originadas nas paredes laterais, e aí vocês estão vendo a parte lateral do nariz, e essas conchas aumentam a superfície mucosa das passagens nasais. Tá aí o corneto superior, pequenininho, aí tem o médio e tem o inferior. As cavidades nasais ela é revestida por uma mucosa que é vascularizada, revestida por um muco, que a gente chama de mucosa nasal. Uma membrana onde tem muito vaso sanguíneo, tá? E permite que o nariz aqueça e umedeça o ar que entra. Então, ele umedece rapidamente o ar que entra. Então, tá aí a fotozinha para vocês da mucosa nasal. Essa parte toda vermelhinha aí que vocês estão vendo, eu coloquei até uma setinha em laranja para vocês verem. É justamente a mucosa nasal, onde ela tem ali vários vasos sanguíneos que vai permitir que o nariz aqueça rapidamente e umedeça o ar que entra. Nessa região estão localizados os seios paranasais, que corresponde aos espaços aéreos conectados por um ducto que drena para dentro da cavidade nasal. Esses seios nomeados por frontal, etmoidal, esfinoidal e o maxilar. Vou mostrar as fotos para vocês, que aí fica melhor para vocês entenderem. Então, tá aí os seios paranasais, que são conectados um com o outro. O frontal tá aí entre as sobrancelhas, etmoidais tá aqui na lateralzinha do nariz. Tem o esfenoidais, que é no nariz, e tem o seio maxilar, que é aqui, já no rosto, juntinho do nosso nariz. É um sítio comum de infecção, gente. Quem sofre muito de sinusite, então esse seio do maxilar, ele fica bem inflamado. Então, é bem comum ter infecção nesses locais. Dentro do nariz existem pequenos fios, semelhante a cílios, que é coberto por um líquido pegajoso, o muco. E aí, gente, eu vou ser bem esdrúxula no que eu vou falar, é a famosa catota. E o que é que acontece para formar esse muco? As partículas de poeira e micro-organismos do ar grudam nesse muco e com o movimento dos cílios são varridos para fora do corpo ou para a garganta e, se forem engolidos, são digeridos pelas enzimas produtivas ao longo do tubo digestivo, que vocês já estudaram isso em sistema digestório. Então,
esse muco pega essa partícula de poeira, esses micro-organismos, para que a gente elimine do nosso corpo. Então, é uma forma também de defesa do nosso corpo. É uma barreira ali mecânica que existe. Então, tá aqui uma fotozinha para vocês verem. Os cíliozinhos, aí tem bactéria, vírus, tá? Então, tá aí eles impedindo a entrada desses micro-organismos. E aí, o que é que acontece, gente? Essa ação ajuda a limpar o ar antes dele atingir o pulmão. Também é responsável pelo olfato, porque os receptores olfativos localizam-se na mucosa nasal. Então, a gente sente os cheiros das coisas devido à mucosa nasal. E aí essa função diminui realmente com a idade, mas aí a gente já sabe que o envelhecimento acaba fazendo a função de muita coisa do nosso organismo diminuir. A questão do olfato é uma delas. Vamos agora falar do ouvido. O ouvido, gente, ele é dividido em 3 setores: ouvido externo, médio e ouvido interno. Eu vou passar a foto e vou falando, porque aí vocês vão entendendo melhor. Desculpa, gente, chegou uma notificação aqui, desculpa. O ouvido externo, ele é alojado no osso temporal. O ouvido externo, como vocês vão ver aí na foto, é essa orelhinha aqui, tá? Compreende a aurícula e o canal auditivo externo, e aí vocês podem ver aí a foto. Então, é o pavilhão auditivo mais o canal auditivo externo. É separado do ouvido médio por uma estrutura chamada membrana timpânica. E vocês vão ver aí que tem um tímpano que é um tom arroseado, um tom rosinha bem clarinho. E o ouvido interno fica alojado profundamente no osso temporal. Eu quero também que vocês prestem atenção nessa foto, onde tem aqui no ouvido interno o nervo auditivo. Lá na frente eu vou falar sobre esse nervozinho, então eu quero que vocês realmente memorizem essa partezinha da foto, ok? Os órgãos para audição: cóclea e vestíbulo. E para o equilíbrio é o labirinto ósseo. São partes também da anatomia do ouvido. É importante, gente, porque se a gente tiver uma perda da função do labirinto, a gente não vai conseguir andar, porque a gente vai perder o equilíbrio do nosso corpo. Então, é uma estrutura realmente bastante importante do nosso corpo. A aurícula ou orelha, presa lateral da cabeça pela pele, é composta de cartilagem, à exceção do tecido adiposo que fica no lobo da aurícula. Essa aurícula, ela coleta as ondas sonoras e direciona as vibrações para dentro do canal auditivo externo. Então, eu tenho lá a aurícula captando as ondas sonoras, indo direto para o canal auditivo, que após vai seguir para o ouvido médio. Tá aqui a fotozinha para vocês, onde eu tenho aqui a orelha, né, o canal auditivo. Aí eu tenho aqui a cóclea, que é formado de caracol. Eu tenho o labirinto, que é essas duas ondinhas aqui que vocês estão vendo, azulzinha. E eu tenho os nervozinhos que eu pedi para vocês memorizarem. Esses nervos aqui vai ser bastante importante, eu vou explicar para vocês já já. Nesse canal, ele também tem a presença de pelos, glândulas sebáceas e glândulas ceruminosas, que secretam uma substância semelhante à cera chamada cerume. E aí a gente conhece realmente mais pela cera do ouvido. E essa cera, gente, também é importante para a defesa do nosso ouvido, mas também ela tem que ser moderada, tanto que se houver um excesso da produção dessa cera, pode até causar uma patologia, que aí a gente vai ver na aula quando estiver dando as patologias do ouvido. O ouvido médio é uma cavidade cheia de ar
que tem ligação com a nasofaringe, através da tuba auditiva, que possibilita a drenagem de secreções normais e anormais dessa área. Tem a membrana timpânica, que protege o nosso ouvido médio e conduz a vibração sonora, desde o canal externo até os ossículos, martelo, bigorna e estribo, que vocês vão ver numa das primeiras fotos que eu coloquei, que auxiliam também na transmissão do som. Aí tá aí os ossículos, né? Martelo, bigorna e o estribo. No ouvido interno, localiza-se o órgão terminal da audição. E é nessa região que a energia mecânica é transformada em atividade neural e os sons são separados em diferentes frequências. Esse impulso desse som faz o trajeto até o cérebro para ser interpretado como um som significativo. Então tá aqui, ó, a imagem no ouvido interno. Os ouvidos, portanto, têm a função de favorecer a audição por condução aérea ou através dos ossículos e também mantém o balanço e o equilíbrio do corpo, em conjunto, claro, com os músculos, articulações e com os olhos. O que é nervo estatoacústico? Esse nervo estatoacústico é também denominado pelo nervo auditivo ou oitavo par craniano. Quando a gente estava estudando sistema neurológico, a gente viu os 12 pares cranianos. Um deles é o nervo auditivo, que é justamente aquela fotozinha que eu pedi para vocês memorizarem. É formado pelas fibras nervosas procedentes da cóclea e do vestíbulo. Então ele tem dois canaizinhos que na foto dá para perceber, são duas viazinhas. Um é o nervo coclear e o outro é o nervo vestibular. E aí esse nervo, gente, ele atravessa o canal auditivo interno, um fino canal escavado até o osso temporal, que faz a ligação entre o ouvido interno e a cavidade craniana. E é por onde passam os vasos sanguíneos e outros elementos, como a fibra do nervo facial. Depois ele chega ao tronco cerebral, onde estabelece uma comunicação, que aí leva as informações até o cérebro, tá? Onde se tornam conscientes as sensações sonoras. É quando realmente percebemos os sons. Assim também como as estruturas encarregadas da manutenção do equilíbrio corporal. Bom, gente, a gente termina a parte do ouvido. Vamos para a parte da garganta. A garganta, gente, ela é formada pela faringe. A faringe é uma estrutura tubular que conecta as cavidades nasais e orais da laringe e ao esôfago. Ela é dividida em 3 partes. Nasofaringe, que aí a gente liga a parte nasal à faringe. A orofaringe, que é a parte da cavidade da boca com a faringe. E a laríngea, que é a laringofaringe, que é a parte da laringe com a faringe. Então tá aí a foto para vocês entenderem melhor. A nasofaringe, ligando a cavidade nasal à faringe. A orofaringe, que é a cavidade da boca. E a laringofaringe, que é essa azulzinha aí, que é da laringe com a faringe. A nasofaringe, gente, ela se localiza posterior ao nariz, acima do palato mole. A orofaringe, que é a parte da boca, é onde ficam as tonsilas faciais ou palatinas. E a laringofaringe se estende até a epiglote, que funciona também como passagem para trato respiratório e digestório. Quando a gente estudou esses sistemas, a gente viu que a laringofaringe é comum desses dois sistemas, porque funciona tanto para respiração quanto para digestão. Gente, a gente finaliza a parte de anatomia dessas 3 estruturas, ouvido, nariz e garganta. A próxima aula a gente vai falar sobre as patologias mais comuns sobre esses 3. Obrigada a todos.